Tenho 32 anos e sempre vivi em casas arrendadas, mas nas próximas semanas vou comprar a minha primeira casa. Neste vídeo vou tentar ter um crédito aprovado e atenção, este é apenas o primeiro vídeo de uma série que vou fazer em tempo real a documentar todo o processo de como é que é comprar uma casa em 2026. Por isso, se é um assunto que te interessa, subscreve o canal. Antes de qualquer envio de documentos para um banco, pesquisa ou visita a uma eventual casa que goste, eu sinto que a nossa jornada, minha e da minha namorada Beatriz, começou de forma obrigatória a ter uma resposta para estas 5 perguntas. E a primeira é se posso realmente comprar uma casa. Sonhar é muito bonito e ter objetivos, na minha opinião, é muito importante porque ajuda-me a perceber quando não me apetece fazer o trabalho, porque é que eu estou a fazer, porque é que eu estou a correr para aquele sítio, mas a verdade é que não vale a pena estar a perder tempo com pesquisas e com envios de documentos se a realidade for que eu não posso comprar uma casa. Então, para responder a esta pergunta, a primeira coisa que tivemos que perceber foi, ok, mas nós temos um modelo de casa específico que queremos, ou queremos só uma casa e não interessa se é longe, se é perto, se é grande, se é pequena, só para não ter que estar a pagar uma renda e estar a pagar uma coisa que não é nossa. E a nossa resposta foi que tanto eu como a Bia não temos problema absolutamente nenhum com arrendar, arrendamos a vida toda e está tudo bem com isto. O que nós queremos ao comprar uma casa é ter a nossa casa e é um tipo de casa muito específico. Então, com esse género de casa, que já vos vou dizer qual é mais ou menos em mente, fomos só dar uma olhadela rápida no Idealista em certas localizações que nos agradavam para percebermos uma baliza de valores reais em que a casa que a gente quer pudesse estar situada. Com essa baliza já na nossa cabeça, chegou então a pergunta: podemos realmente comprar este tipo de casa ou estamos só a sonhar? Pois bem, para comprar uma casa há 2 opções. Ou tu tens capitais próprios, chegas lá, compras a casa a pronto, ou então vais ter que pedir um empréstimo para a habitação própria permanente ao banco, em que o banco te pode emprestar até 90% num caso normal. No caso de teres até 35 anos e a casa ser até um determinado valor, podes ir à garantia do Estado e emprestam-te 100%. No nosso caso, comprar a casa a pronto está fora de questão, porque não temos liquidez, que é como quem diz, não temos dinheiro para isso, mas mesmo que houvesse esse dinheiro, na minha opinião, não seria nada inteligente comprar uma casa a pronto, porque quer dizer, quando estamos a falar no montante de uma casa e uma taxa de juros para um crédito de habitação que andará aí entre os 2 qualquer coisa e os 4 qualquer coisa, com uma quantidade grande de dinheiro, tu consegues fazer em tipos de investimentos mais do que esses 2 a qualquer coisa por cento por ano. Ou seja, estar ali a empatar dinheiro não vale a pena quando podemos tirar o juro de graça e ainda fazer dinheiro por cima. Dito isto, começámos então a pensar na via do empréstimo e aqui percebemos que a baliza de valores para a casa que nós gostávamos de comprar excede aquilo que é a garantia do Estado, ou seja, teríamos sempre que ter 10% para dar de entrada à cabeça e teríamos que ter, eu gosto de pensar em mais 10% para todos os impostos, custos de escrituras, e alguma coisa que tenhas logo que fazer, seja de mobília, seja mudança, seja do que for, ou seja, ter 20% do custo da casa líquidos para gastar com esta operação. Para estar prevenido, claro que fui dentro da baliza de valores ao valor maior, fiz 20% disso e percebi, há ou não há este dinheiro na conta? Porque se não houvesse, então nem valia a pena, teria que poupar mais. Só que, não sei se te lembras, eu fiz um vídeo o ano passado a dizer, em 2026 eu quero comprar uma casa. Pois bem, desde esse vídeo, aliás até um bocadinho antes, eu fui-me preparando, fui poupando dinheiro com o objetivo de comprar casa em 2026. Ou seja, uma percentagem daquilo que eu fui ganhando ao longo dos últimos anos foi só para o pote comprar casa. Portanto, esta pergunta de posso realmente comprar uma casa, tivemos já pagar a pronto ou pagar por empréstimo. Nós escolhemos a via do empréstimo. Depois aqui há 2 coisas, a liquidez imediata, que pode ou não ser precisa ter, eu acho que não é financeiramente responsável tu avançares para qualquer tipo de casa, se não tiveres pelo menos, mesmo que não os vais gastar, se não tiveres pelo menos de 5 a 10% do valor da casa guardado para ti, nem que seja no teu fundo de emergência. Por outro lado, a segunda vertente do empréstimo é, será que conseguimos pagar X de prestação todos os meses? Aqui bastou ir a um simulador de crédito, meter mais uma vez o valor máximo daquela baliza que nós definimos e perceber qual é que era a prestação mensal que isso ia dar e depois fazer umas continhas. Com esta prestação eu vou precisar de ganhar X por mês, eu, Bernardo, ou seja, não é a minha empresa. Mas claro, como a empresa é minha, dentro dos limites daquilo que a empresa ganha, eu posso decidir que ordenado é que quero tirar, sendo que quanto maior for o ordenado, mais vou ter que entregar ao Estado também. Isso é uma coisa que já vamos falar um bocadinho mais à frente. E eu sei que tenho muita sorte em estar nesta posição e estou grato por isso todos os dias,
mas quando pensei sobre isto também percebi que houve uma coisa, um talento especial que eu tenho, que ajudou muito neste processo, que é o talento de atrasar a gratificação. Epá, não me perguntes porque é que eu sou assim, mas tipo, quando eu posso comprar uma coisa, eu digo sempre, não, pá, mas ainda não é a hora, mas vamos esperar mais um bocadinho. E eu sinto que, tipo, financeiramente já era viável comprar uma casa, se calhar desde 2022, 2023, mas fomos sempre adiante, e agora chegamos a um ponto em que é financeiramente estável comprar uma casa, em que até conseguimos ir a uma coisa melhor do que conseguiríamos há uns anos atrás, e tudo isto, pá, por não ter havido precipitação, por perceber que a real felicidade não vem de coisas, vem de estarmos confortáveis na vida e de vivermos a vida com as pessoas de quem gostamos ao perto, e isto é uma coisa que tu podes fazer quer numa casa tua como numa casa arrendada. Mas acho que esta realização que o que importa mesmo é ter saúde, ter dinheiro suficiente para pagar as contas, para ir fazer uma coisinha ou outra e ter tempo para passar com as pessoas que nós gostamos, isto é o que vai trazer 95% da felicidade à nossa vida. Depois os outros 5%, aí é onde tu vais gastar rios de dinheiro à procura de mais e mais e mais felicidade. Até podes tê-lo e gastá-lo se não tiveres saúde, se não tiveres pessoas de quem tu gostas e que gostam de ti. Muito difícil ser feliz. Agora que já divaguei o suficiente, cheguei então à resposta de posso realmente comprar uma casa? Sim, e aí passei para a segunda pergunta. Porquê é que eu quero comprar uma casa? Porque estamos a falar da maior compra da minha vida, mas de muito longe. E então, se eu não tiver uma resposta objetiva, na ponta da língua, muito bem definida, não é uma compra para se fazer. Seria uma loucura para mim fazer a maior compra da minha vida. Porque sim, porque não quero estar a pagar uma renda. Não, eu quero motivos muito bem definidos e felizmente, assim que fiz esta pergunta, encontrei-os. A primeira parte desta resposta é uma coisa de conforto pessoal, meio emocional e que não pode ser explicado muito bem racionalmente, mas que eu acho que todos nós sentimos, que é teres um espaço que é teu, para ti e para a tua família, é uma coisa muito importante. E se esse espaço for de outra pessoa, o sentimento não é o mesmo. Eu até podia dizer assim, tenho um contrato há 30 anos nesta casa e já tenho no banco dinheiro para pagar esses 30 anos. Aliás, até já paguei e a casa é garantidamente minha durante 30 anos. Mesmo assim, tu não sentes aquela pertença, que aquela casa é realmente tua e é tipo, é o lar, é a toca, é o porto seguro da tua família. Isso é uma coisa que eu acho que só recebes isso quando realmente tem uma casa vossa. E quando digo vossa, tipo, enquanto me pagas a casa ao banco, a casa é do banco, não é tua. Mas uma vez que uma pessoa daqui a 35 anos acabe de pagar a casa, aí podemos dizer, é nossa, estamos descansados. Ou seja, meio que é um zerar da vida. Tipo, ok, depois a casa, tu vais sempre ter que pagar impostos, a casa vai precisar de manutenções, vais ter que pagar água, luz, mas o custo básico para viver desce muito mais porque já não tens que pagar uma casa, já só tens que pagar o resto, e isso acaba por ser uma segurança para ti e para o resto da tua família. É uma coisa emocional que nos ajuda a dormir mais descansados, a viver melhor e muito bem. Para a segunda parte da resposta, é que eu com uma casa minha posso fazer o que bem quiser à casa. Isto é uma coisa que não se verifica numa casa alugada, tipo, não vou estar a deitar paredes abaixo, não vou estar a substituir o chão. Naturalmente a casa não é minha para fazer o que quiser com ela. Mas, numa propriedade em que eu compre, eu posso efetivamente torná-la o mais minha possível. E se me segues em tecnologia, tu sabes que eu sou uma pessoa que gosta muito de meter as mãos na massa, gosta muito de fazer as coisas diferentes dos outros, gosto muito de fazer as coisas minhas, à minha medida e para me servir exatamente a mim. Neste caso, claro, a mim e a Bia, mas aqui até é muito engraçado que nós temos gostos muito semelhantes e por isso aquilo que normalmente um gosta, o outro gosta também. Até às vezes ideias malucas, como ter a árvore de Natal o ano inteiro na sala, são coisas que nos agradam aos dois e, portanto, imagina, há que ter uma sala com um espaço só para a árvore de Natal. Mas imagina que depois queres criar aquela cena de mas eu gostava de não ver a árvore de Natal uma semana ou duas para sentir saudades. Então, uma casa é nossa, nós podemos criar tipo uma parede falsa em que a gente tipo puxa e de repente, ok, aquilo é só um canto da casa e não se passa ali nada. Temos saudades da árvore. Voltamos a abrir a parede e está ali a árvore. Sei lá, foi um exemplo estúpido, mas acho que são estas pequenas coisas que só tu gostas e que outros olham de fora tipo, aquele gajo é um bocado esquisito,
que fazem a vida ser um bocadinho mais personalizada, mais bem vivida e mais feliz. Ora, a terceira parte da resposta é diversificação. E eu sei que quando falo de casas, há muita gente que se lembra de um vídeo que eu fiz em 2024 que o título era "Porquê é que eu não quero comprar uma casa?". Então eu digo que vou comprar uma casa e o people fica todo Bernardo, mas tu não disseste que não querias comprar uma casa?". E assim, eu percebo. Há muita gente que vê o título, ele aparece para muita gente, mas depois não vê o vídeo até ao fim. Nesse vídeo, assim de uma forma muito resumida, o que é que eu disse? Na minha opinião, comprar uma casa não é o melhor investimento financeiro que se pode fazer. Há investimentos com rentabilidade melhor, que dão menos trabalho, menos custos, menos preocupações, e isto é a minha visão financeira da coisa. Mas também disse nesse vídeo, e se fores ver ao final do vídeo está lá, eu eventualmente vou querer comprar uma casa. Não porque achava que era o melhor investimento de sempre, mas sim como uma coisa que eu queria ter, tal como também já quis ter um telefone, já quis ter um carro, e isto é outra coisa, claro, de um valor muito superior, mas que vai dar conforto a mim e à minha família, vai dar segurança, todo o resto da resposta. E é por isso que eu quero comprar uma casa. Ao mesmo tempo, eu sinto que o meu portfólio de investimentos já está num sítio onde eu estou muito feliz com ele e já está diversificado o suficiente, no sentido em que temos ETFs, temos ações, temos cripto, temos Legos, temos relógios, temos vinhos e whiskies, mas falta uma coisa: imobiliário. E então a terceira parte desta resposta é exatamente diversificar ainda mais o meu portfólio, porque melhor do que estar exposto a uma coisa é estar exposto a várias coisas. Quando estás exposto a várias coisas, já dizia Warren Buffett, a diversificação é uma proteção contra a burrice, portanto estás mais seguro. De qualquer forma, para chegar a este ponto em que financeiramente faz sentido para mim ter esta diversificação de portfólio, em que também tenho imobiliário, foram precisos muitos anos a investir todos os meses. E se calhar agora estás aí a perguntar: Bernardo, e se eu quiser começar a investir? Então tu também podes fazê-lo no patrocinador do vídeo 2, a XTB. Estamos a falar de uma corretora 100% legal, super regulada e onde investir é muito simples. Tu podes comprar ações individuais, ETFs, mas o que eu faço pessoalmente é um plano de investimento em que podes comprar vários ETFs e depois podes escolher as percentagens em que queres comprar cada um deles e começar a investir mensalmente de forma automática desde 15 euros por mês. Uma das melhores coisas da XTB é que nos produtos em euros não tem qualquer tipo de comissão até 100 mil euros. E claro, tu podes depositar ou levantar o teu dinheiro sempre que quiseres, em qualquer altura. Outra coisa boa é que se colocares dinheiro na XTB, mas não o investires todo logo, então esse dinheiro que lá está não investido está a ganhar juro que é maior durante os primeiros 90 dias e que também podes usar para fazer um pagamento a qualquer altura através da U-Wallet, em que tens o cartão da XTB no teu Apple Pay ou Google Pay e fazes o pagamento. Existe também uma secção só de notícias e aprendizagem na app da XTB que eu acho que é útil para qualquer pessoa que está agora a começar. Por isso, se tiveres interesse, tens o link na descrição. Criar uma conta é gratuito. Continuando, vamos então à terceira pergunta, que é: qual é o valor máximo teórico que eu posso gastar numa casa? O valor máximo de casa que eu posso comprar pode estar limitado por duas coisas. A primeira delas é a entrada mais os custos que eu vou ter. Ou seja, se eu não tiver 10% de entrada, mais normalmente pelo menos 6 a 8% para os custos com impostos e não sei o quê, então eu não vou conseguir comprar a casa. E aí o limite é tipo: eu tenho 50 mil euros no banco, se isso for 18% da casa, então o valor máximo de casa que eu posso comprar é este. Claro que se tiveres até 35 anos, for a tua primeira casa e a casa não exceder 300 e tal mil euros, então tu não precisas te preocupar com isto, porque não vais pagar quase nenhum imposto, só há um que ainda vais pagar, e não precisas também dar entrada. Por um lado, isto facilita muito a compra de casa nesses valores para jovens. Por outro lado, como a procura é ainda maior porque há mais jovens a conseguirem comprar casa, os preços nessas gamas vão, claro, subir. No meu caso, para esta baliza de valores já não há as ajudas do Estado e, como te disse há bocado, já sabemos que a liquidez, ou seja, os 20%, que isto já não é uma coisa que precisa, é uma coisa que eu próprio imponho, nós temos, portanto por aí está bem. Mas depois tens a outra parte da equação, que é a prestação mensal. E aqui há uma coisa que tens que saber muito importante, que é: os bancos, não interessa se tu tens bué de ativos, se estás cheio de investimentos e ETFs e já tens 10 casas, os bancos não querem saber disso para nada.
A única coisa que os bancos querem saber, isto foi uma coisa que eu aprendi no início deste processo, consegues ou não consegues pagar a prestação que vais ter. Isto é o que os bancos querem saber. Dentro disto existe uma coisa que se chama a taxa de esforço e que o Banco de Portugal limita nos 50%. Isto quer dizer, vamos imaginar que tu tens um ordenado de 2.000 euros limpos. Então, isto quer dizer que na tua conta caem 2.000 euros todos os meses, não estamos a contar com subsídios de refeição, com ajudas de custo, é o valor limpo que vem no teu recibo. Nesse caso, a empresa está a gastar mais ou menos 3.500 euros contigo, ou seja, a empresa para quem tu trabalhas diz assim, tu vales 3.500 euros. Isto é uma coisa que me chateia muito, que é, se a empresa acha que eu valho 3.500 euros, eu só estou a receber 2.000, isto parece-me uma percentagem um bocado desequilibrada, mas quanto mais sobes no ordenado, mais desequilibrado fica. De qualquer forma, se ganhas os tais 2.000 euros limpos, então no máximo dos máximos, se o banco for o mais teu amigo possível e tiver disposto por outros fatores, e aí sim pode entrar o facto de teres outro património, maximizar a taxa de esforço até aos 50%, porque eles podem não o fazer, podem dar-te uma taxa de esforço de 30%, 35%, 40%, não precisam e nada os obriga a ir até aos 50%, mas caso eles sejam muito teu amigo porque querem-te muito dar um empréstimo, querem muito o negócio, então no máximo a tua prestação é de 1.000 euros. Se a prestação for 1.100 euros e tu ganhas 2.000 limpos, então sabe que o banco não te vai emprestar o dinheiro para uma casa, quanto muito terias que dar mais de entrada, mas no máximo vai-te emprestar dinheiro de forma a ficares com uma prestação máxima de 50% daquilo que ganhas limpo. Eu, no meu caso, como a empresa é minha, pude meio que fazer uma engenharia reversa disto tudo, ou seja, eu fui ao valor máximo balizado da casa que a gente queria comprar, fui a um simulador de crédito, gosto muito da Caixa Geral de Depósitos, meti lá o valor máximo da casa que a gente queria comprar, com o financiamento a 90%, 35 anos no prazo do empréstimo, depois brinquei ali um bocadinho com as taxas, tanto a mista como a variável, como a fixa, para tentar perceber qual é que era a prestação que aquilo dava. E depois sabemos que esta prestação vezes 2 é o que temos que ganhar líquido para o banco nos emprestar isto, no melhor dos casos. Portanto, na verdade, convém ganhar um bocadinho mais. Se a prestação dava 1.000 euros, então convém ganhar limpos tipo 2.200 para estarmos à vontade. Posto isto, foi hora de há uns meses atrás aumentar ordenados e o banco vai-te pedir 3 meses de vencimento, ou seja, tens que ter os últimos 3 ordenados. E aqui foi onde eu descobri uma coisa que sabia na teoria, mas que na prática nunca tinha passado por ela, porque não me pagam um ordenado muito alto, é que quanto mais tu aumentas o ordenado, então mais o Estado te vai ficar com os 30 e tal % da Segurança Social, mais a retenção em IRS, que é maior com o maior for de salário, mas eu cheguei a um salário em que estou a dar mais ao Estado do que ao que estou a receber líquidos. E isto quer dizer que a minha empresa acha que eu valho aquilo, só que paga mais ao Estado do que me paga a mim, mas eu é que faço o trabalho. A título de exemplo, imagina que tinhas o sonho de ganhar 5.000 euros limpos por mês ali no teu ordenado, então sabe que a tua empresa, se te der esse salário, está a pagar 11.000 euros por mês. Ou seja, a empresa acha que tu vales 11.000 euros e se não tivesse que pagar ao Estado, pagar-te aos 11.000 euros, ou se calhar pagava-te 8 a ti, 3 ao Estado, ou 9 a ti, 2 ao Estado. De qualquer forma, fica só isto para refletir. Agora, se cá estava aqui a pensar, tu que estás aí desse lado e que vês a maior parte dos vídeos, deves estar a estranhar ao Bernardo, mas tu ainda não disseste qual é que é o valor da casa, tu não disseste qual é que é o valor do teu ordenado e tu normalmente, tu dizes tudo, quer dizer, tu dizes quanto é que ganhaste de um ano do YouTube, dizes quanto é que ganhaste com marcas, mas não dizes isto. Foi uma coisa que eu e a Bia nos debatemos bastante e que até, por exemplo, dizer até que valor é que nós estamos à procura de casa aqui num vídeo podia ajudar, porque pode estar alguém a ver este vídeo e dizer assim, espera lá, que eu conheço ou tenho uma casa para vender mais ou menos assim como vocês querem. Só que por outro lado, eu sinto que nós somos uns felizardos num país que tem um panorama absolutamente horrível para jovens que querem comprar casa, porque mesmo com as ajudas todas, quem em Portugal produz tão pouco, paga-se tão mal, que não é possível. E ao mesmo tempo que quero partilhar toda esta jornada, porque acho que é interessante para quem quiser depois passar por um processo semelhante, tem aquelas curiosidades tipo tudo o que acontece e aqui nós vamos contar tudo. E ao mesmo tempo eu já estou aqui no YouTube, fez agora no início de Abril 12 anos e sei que há pessoas que me seguem já há muitos anos e até mesmo para elas eu gosto de partilhar esta parte mais pessoal da minha vida, mas ao mesmo tempo, não quero ser aquele influencer de olhem para mim que eu sou bué de inteligente e ganhei bué de dinheiro na internet e olha para as minhas casas e os meus carros e o martelo Thor. Não é isso que eu quero passar nestes conteúdos. Aliás, eu como youtuber sou um falhanço, quer dizer, ando aqui há 12 anos e nem sequer tenho um super carro nem nada. O que eu quero passar aqui é mesmo a experiência, é a viagem, é o que é que vamos vivendo. E por
isso desculpem-me não partilhar valores, mas sinto que neste caso é o mais certo a fazer. Talvez mais para a frente, depois de termos a casa, eu possa partilhar, tipo fazer um vídeo ou algo assim, em que partilho todas as continhas, tipo quanto é que custou, quanto é que se gastou, etc. Acho que isso talvez mais para a frente possa fazer sentido numa perspectiva de aprendizagem, tipo gastámos mais do que o que pensámos ou não, mas por agora ainda está tudo muito teórico. Posto isto, vamos à quarta pergunta e aqui as coisas começam a ficar um bocadinho mais reais, que é: que tipo de casa é que queremos comprar? Eu e a Bia fizemos literalmente uma lista de todas as coisas que nos importavam numa casa, tanto a mim como a dela. Felizmente, porque nós somos tão parecidos, o que nos importa é basicamente o mesmo. Aliás, eu não me consigo lembrar de uma coisa que um queira e o outro não. Eu acho que se calhar eu quero um bocadinho mais uma cave, e quem me conhece há uns anos tem ideia porquê, e ela valoriza um bocadinho mais ter um espaço exterior grande. Mas dito isto, chegámos a uma lista, e aqui já consegues perceber que a casa que a gente estamos à procura é uma moradia. Eu acho que há bocado não disse isto, mas acho que também é muito importante do quer ou não comprar uma casa, que é a casa que a gente comprar, nós temos que nos ver a viver nela até ao final da vida. Isto significa que vamos lá viver até ao final da vida? Não, mas significa que é uma casa suficientemente boa para a gente olhar e dizer assim: pá, estamos bem. Ok, se calhar a vida correu bem, podemos estar de melhor, então vamos mudar. Ou se calhar depois a casa até fica muito grande, porque já somos mais velhinhos e já não temos lá os miúdos, e depois já é muita coisa muito grande e escadas para subir e a gente quer é um apartamentozinho mais pequeno. Mas pelo menos para os próximos 20, 30 anos, uma casa que nos faça completamente felizes. E depois a outra coisa, o outro request, é que eu quero, pá, uma cavezinha. Tanto eu como a Bia gostamos muito de receber pessoas em casa, gostamos muito de fazer jantaradas e depois noites de copos e jogos de tabuleiro e sobretudo karaoke. Só que karaoke e vizinhos é uma coisa muito chata. Então se uma pessoa puder ter tipo um -1 em que barulho não sai, espetacular. Mas claro, isto aqui não é um fator decisor, isto era um tipo gostava de ter. Com isto nós começámos a fazer uma pré-pesquisa no Idealista para ir assinalando aqui casas que podiam ou não fazer algum sentido dentro daquilo que nós queríamos, e mais uma vez para ter aquele double check que o preço que pensámos, tipo que sim, conseguimos efetivamente uma casa como queremos dentro deste preço, e felizmente isso verificou-se. Não é tipo a casa dos sonhos, e isto é uma coisa que eu acho que qualquer pessoa que vai começar a procurar uma casa passa, que é: a menos que tu tenhas dinheiro ilimitado, que é uma coisa que ninguém tem, vai sempre haver uma casa que é um bocadinho mais cara, mas que aquela é que é espetacular. E isto não acontece no patamar dos 200 ou dos 300 ou dos 400. Isto acontece em qualquer patamar, porque sim, há sempre uma casa mais fixe e que tem mais uma coisa que tu curtias bué, mas que também é mais cara e que depois está fora do teu price point. Então tem que se reconhecer que a procura de casa vai ser uma coisa altamente emocional, porque estás a falar do teu lar, do teu porto seguro e da tua família. Ou seja, é uma coisa, por um lado, tem que ser emocional, mas eu acho que deve ser emocional a partir do momento em que assinares a escritura. Aí tu podes chorar, podes pular, podes tudo. Até lá tens que ser racional. Tu não podes ver uma casa e de repente apaixonar-te logo pela casa, tipo, ainda nem viste a casa, estás só nos anúncios. Não, é tipo, olha, casa fixe, ok, favorito, next. Depois logo vais ver a casa, se interessar, faz-se a proposta. Nos valores em que estamos a ver, acho que há sempre espaço também para tentar trazer o preço um bocadinho mais para baixo, e claro, tu avaliares dentro daquilo que conseguires, esta casa realisticamente vale isto. E por isso, eu não vou oferecer mais que isto, eu não vou entrar em guerras de licitações com mais nenhuma pessoa. Tem aqui uma pessoa que já fez uma oferta. Ok, amigos, há mais marés do que marinheiros, vai aparecer outra casa. E claro, isto é muito fácil falar aqui, sentado atrás da minha secretária. Depois, quando as coisas estiverem efetivamente a acontecer e tu vês a casa, já estás a projetar, eu meti isto ali, fazia, e os putos e não sei o quê, é mais difícil. Mas, tanto eu como a Bia, fizemos questão de partir deste princípio de vamos tentar ser os mais racionais possíveis, não nos vamos apaixonar por coisa nenhuma, e sempre que virmos uma casa que gostamos muito, tanto eu como ela já passámos por inícios de relacionamento que depois acabaram, é tipo, ok, isto é a fase lua de mel da casa, mas quais é que são os defeitos também? E isto depois eu acho que nos vai ajudar a ser um bocadinho mais racionais na decisão. Com tudo isto, surge-nos então a quinta pergunta para dar início ao processo: como é que se pede um crédito? Rapidamente percebemos que aqui havia duas opções: ou íamos a vários bancos
com os nossos documentos, e quando falamos de documentos, eles pedem IRS de 2 anos, pedem 3 recibos de vencimento, pedem a declaração de não dívidas, o extrato bancário para mostrar que efetivamente recebeste aquele dinheiro e não é tipo, tu tens uma empresa e dizes que estás a pagar-te um ordenado de X por mês, mas depois não estás a transferir o dinheiro da tua empresa. Não. Nós queremos ver. A mim, no meu caso, também me pediram uma garantia de capitais próprios. Como a empresa é minha, também me pediram um balancete, IES, etc. Como não nos apetece perder tempo a ir a todos os bancos, fomos pela opção 2, que é contactar um intermediário de crédito, e acho que encontramos uma pessoa super competente. By the way, grande obrigado ao João Zoio, que me tem ajudado várias vezes a esclarecer várias dúvidas durante este processo, porque ele, não há dúvida, é muito mais craque que eu no que toca ao mercado imobiliário e a comprar casa. Aliás, é uma coisa que ele já fez várias vezes e eu ainda não, portanto, queria também deixar aqui o meu obrigado público a ti, João, porque estás a ajudar mesmo muito, e até foi ele que me indicou esta pessoa. Eu sei que vais perguntar quem é e para passar o contacto. Neste momento não o vou fazer porque as coisas ainda estão a decorrer, mas se correr depois tudo bem, eu não tenho problema nenhum em dar os nomes, porque acho que os bons profissionais devem ser recompensados. Mal contactei a pessoa e expliquei a situação. Ele disse-me logo, olha, essa prestação vai ser mais ou menos nesta ordem, que eram umas contas que eu já tinha feito, mas foi fixe porque ele fê-las também e ele tem acesso a um software que eu não tenho, né? Eu fui só ali ao simulador. Aliás, a prestação ele até lhe deu um bocadinho mais baixa, ou seja, o ordenado até está com mais alguma segurança, e enviou-me logo um e-mail a dizer, olha, preciso destes documentos todos. Neste momento do tempo, eu já tenho os documentos todos, enviei para ele e, portanto, o que está agora a acontecer é que ele está a enviar para vários bancos estes dados e queremos uma pré-aprovação de até quanto é que os bancos nos emprestariam, com X taxas de juros. Aqui vamos receber várias propostas, ok, emprestamos até X e a taxa de juro é esta. E quando esta resposta vier, se for positiva, e eu espero que sim, já podemos efetivamente identificar casas, porque já sabemos realmente até que valor é que podemos ir. Atenção que isto não é uma garantia que depois o banco nos vai efetivamente emprestar aquele dinheiro para aquela casa. Depois há outros processos que eu vou mostrar mais à frente, se lá chegarmos, e eu acho que vamos lá chegar, de formalização do crédito, em que o banco volta a avaliar o teu perfil, vai fazer uma avaliação à casa, só empresta até um X da avaliação da casa. Mas bem, isso é mais para a frente. Neste momento estamos à espera de saber se efetivamente nos emprestam dinheiro e quanto. Vamos ver. E para quem ficou até ao final do vídeo, muito obrigado, e queria pedir desculpa pela minha voz mais anasalada, é que eu estou com uma otite, mas não queria deixar de gravar este vídeo, sei que se calhar é um bocadinho irritante. Eu prometo que para o próximo, espero eu, já esteja melhor e já consiga também integrar uma voz mais normal.